Bom dia, meus amigos. Hoje eu vou contar uma história para vocês que seguramente me fez envelhecer alguns anos. Era mais ou menos aí no início dos anos 80, não me recordo muito bem o ano exato. Nós aqui em Atílio não tínhamos nada. Não tínhamos hospital, não tínhamos um pronto-socorro. Eu atendia os pacientes na minha casa, na minha sala. Naquela época, eu fazia alguns partos lá em Cachoeiro, na Casa de Saúde de São Pedro. Tinha algumas pacientes minhas de lá de Cachoeiro e algumas daqui de Atílio, que faziam pré-natal comigo e tinham condições de fazer esse parto lá na Casa de Saúde de São Pedro. Assim eu fiz. E eu necessitava de um lugar para atender melhor as pessoas. Um lugar que a pessoa pudesse, às vezes, ter um pouco mais de conforto, ter um local para descansar, para ficar em observação. Só tinha eu de médico. E então eu aluguei a casa do falecido Moisés do Táxi, ali na ilha. E ali então eu construí uma clínica. E como eu tinha todo o material que eu já trouxe quando eu mudei para cá, eu resolvi montar uma sala de parto. Para quê? Alguns partos de gestantes que já teve vários filhos e que normalmente corre tudo bem, eu poderia fazer ali, ou que de repente chegava nascendo e eu tinha um lugar para poder atender essas pessoas. Muito bem. Eu fiz o pré-natal de uma moça, filha de uma das mais tradicionais famílias daqui de Atílio Vivaco, do primeiro filho dela. Fiz o pré-natal todo aqui. E ela foi ganhar comigo lá em Cachoeiro, na Casa de Saúde de São Pedro. Correu tudo bem, né? Nasceu, uma menina, se eu não me engano, e tudo bom. Passaram-se uns 2 anos, talvez 3, não lembro muito bem. Ela engravidou novamente. E veio fazer o pré-natal comigo. Então, fazendo o pré-natal, correndo tudo bem, ela falou assim: Tomar, eu quero ganhar meu filho aqui. Já que o senhor tem essa clínica ali, tem uma sala de parto. Eu já ganhei o primeiro com o senhor lá em Cachoeiro. Bom, eu ponderei com ela que, não, vamos fazer lá mesmo. Tem mais conforto, tem mais segurança. Não, doutor Marco. Se o primeiro filho que o senhor é mais difícil foi tudo bem, o segundo vai ser também. Eu faço questão de ganhar aqui. E apesar dos meus argumentos, eu acabei cedendo e aceitando então. Falei, bom, então vamos fazer e tal, vamos fazer. E assim aconteceu. Quem me ajudava na época, e nessa ela estava comigo, ela vai lembrar dessa história. A Graciele. A Graciele tinha pouco tempo de Atílio, trabalhava no posto comigo, e eu chamei ela para trabalhar comigo lá, para me ajudar. Ela e a Vera. Então um dia a paciente me ligou dizendo que estava sentindo dores e tal. Eu falei, bom, vai para a clínica, que eu já estou indo. E assim ela fez, foi para lá, e eu cheguei, examinei, vi que realmente ela estava em trabalho de parto. E preparamos a sala de parto toda, a Graciele preparou, a Vera e tal, e a família toda com ela. Pai, mãe, irmãos, tudo, aguardando a chegada do neném. Muito bem. Entrou na sala de parto, tal, entrou em trabalho de parto, foi evoluindo, tudo bem, tal, nasceu o neném. Muito bem, chorou e tal, certinho, então arrumamos ele, pedi a Vera que levasse ele lá para dentro, arrumasse ele, enquanto eu terminava eu e a Graciele ali. E para vocês entenderem o que aconteceu, vou explicar uma coisa para vocês. O útero, durante a gravidez, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo,
E quando chega no final da gravidez, ele está enorme, para poder acomodar o neném. E quando acontece o nascimento, né, sai o neném, depois sai a placenta, e esse útero, naturalmente, ele se contrai. Porque quando ele está muito grande, ele tirou a placenta e os vasos ficam sangrando. E a própria natureza se encarrega, e ele se contrai, e esse sangramento então vai diminuindo, porque vai contraindo, vai fechando e tal. Só, o que aconteceu? O útero da paciente não contraiu. E ela sangrava muito. E nós tínhamos umas toalhinhas esterilizadas que a gente usava para isso, aí eu tentava limpar, tentava botar para enxergar, ver se tinha alguma laceração, alguma coisa, e nada, eu não conseguia ver de tanto sangue que, enfim, bastava botar a toalha e ele sopava na mesma hora. E foi perdendo sangue, e a pressão foi baixando. E eu pedi a Graciele, bota, tem o soro fisiológico, bota o soro, abre esse soro. E botava o soro e tal, naquela confusão. Tem uma injeçãozinha que a gente aplica depois de todo parto, que é para ajudar esse útero a contrair. E a gente geralmente aplica uma ampola necessária. Eu já tinha aplicado umas 3 ou 4 e nada. E a pressão foi baixando, a paciente foi ficando meio pálida, e a pressão dela, que era de 12, chegou a 9. E eu naquele sufoco ali e tal, e não parava de sangrar. E falei, Graciele, massageia esse útero. E a Graciele, coitada, fazendo, também assustada. E aí, e a família lá fora esperando. E a gente naquela luta ali. Então, meu amigo, eu já estava desesperado. Eu já não sabia o que fazer, porque o que eu vou fazer? Eu não tenho como tirar essa paciente daqui agora, pôr no carro, porque ela vai sangrando daqui, cachoeira, vai chegar morta lá. Se eu ligar para vir uma ambulância, então aí que vai ser pior ainda. E ficamos aqui naquela luta sem saber, tentando. Confesso a vocês que eu já estava desesperado. E aí, meus amigos, como um passe de mágica, como a mão de Deus, com certeza. Porque de repente, quando já tudo parecia que estava ruim demais, esse útero contraiu. Aquilo foi a visão mais maravilhosa que eu já tive na minha vida, quando eu vi aquele bolinho na barriga dela, do útero contraindo. E aí aquele sangramento foi diminuindo, foi parando. E aí eu pude olhar, não tinha laceração, não tinha nada. O que aconteceu exatamente foi uma atonia uterina. O útero não contraiu, é um caso grave em qualquer hospital do mundo, dentro de qualquer maternidade. Um caso desse é caso para transfusão de sangue, é caso, às vezes, até para cirurgia de tirar o útero. Porque, às vezes, ele não contrai mesmo. Pois bem, aí continuamos com o soro, a pressão dela foi melhorando, a cor dela foi voltando. E quando a pressão chegou lá, 11 por 8, eu falei, Graciele, agora pode levar a paciente lá para o quarto. E assim a Graciele fez, levou a paciente lá para dentro, e eu tranquei a porta da sala de parto, sozinho, sentei, e fiquei ali umas 2 horas. Eu chorei, eu meditei, e eu agradeci demais a Deus. Agradeci a Deus por ter me ajudado naquele momento tão difícil, na preservação da vida daquela moça. E na minha também, porque eu já não sabia, mas eu já estava em ponto de ter um ataque. Mas, como sempre, meus amigos, Deus estava comigo. Deus me ajudou. E eu, quando penso nisso, quando eu lembro disso, eu sei que dessas rugas que você vê aqui, que vocês estão vendo, algumas delas, com certeza, eu adquiri naquele dia. Mas foi tudo bem, graças a Deus terminou tudo bem. Hoje essas crianças já são moças, já são casadas, já têm filhos e tudo bem. Mas
esse fato me marcou pro resto da minha vida. Para vocês verem que nessa profissão, naquele ambiente de trabalho, nem tudo são flores. Grande abraço, tá, gente? Obrigado por me acompanharem aqui, escutar essas histórias. Fiquem com Deus.